papo hoje, o assunto é sempre muito interessante. Pronto, Ataíde, está gravando, agora é com você. Mais uma vez, boa noite a todos. É um momento especial para todos nós, né? E falar das energias orixás é um tanto, assim, delicado também, porque nós temos uma visão e outros também têm suas visões quanto o entendimento, a relação, as colocações que são feitas em relação aos orixás, essas energias puras, né, divinas, e que são fontes da grande luz do Pai Eterno, Olorum. E começando como no vídeo, eu coloco que, primeiramente, eu coloco Exu como o primeiro, porque ele é o Senhor dos caminhos, é o que abre e é o que fecha. É o que está mais próximo de nós e mais próximo de Deus. É o comunicador, é o mensageiro, é o que está olhando nos observando, levando este campo de energia nosso e pedindo a purificação a Deus. Então, para mim, no meu entendimento e dentro do que eu tive contato com irmãos dentro do campo de energia da ordem, pedindo orientação, então me solicitaram que eu começasse por esta energia. E também dizendo que quem é guiado, vou dizer assim, quem tem energia de Exu, ela é uma energia tão pura quanto os demais. Não existe nada de errado, absolutamente nada. Então, nesta composição que eu fiz, e vim trazendo como Oxalá, dizendo que Oxalá, ele é um orixá e não é Jesus. E Jesus não é Oxalá. São energias quase parecidas, então se assemelham um pouco como o entendimento é o sincretismo religioso, né? Se coloca o Oxalá ao lado de Jesus. Mas eles não são os mesmos. Então, para quem escutou o vídeo, eu não vou me estender muito para a gente conversar um pouquinho, para vocês perguntarem, para não ficar muito pesado o tempo, e a gente tirando algumas dúvidas também em relação a estas energias que vivem junto conosco, igual os nossos orixás, que são os ancestrais, né, que é o que comanda vou dizer assim, o nosso destino, desde o início da nossa criação. Que, como se diz, do pó viemos, para o pó voltaremos. Então, deste pó, de onde nós viemos, que é o pó cósmico,
a formação do espírito, este orixá ele já está inserido nesta nossa caminhada. Agora, o ajuntó, que se diz que é o adjuntó, como muitos falam, eu vou falar assim, o que pega na parte da pineal e o do frontal, eles são dois orixás diferentes. Que estes, eles são... Nós somos regidos por eles por encarnações. Então, nessa encarnação, eu tenho um ajuntó e um frontal. Na próxima encarnação, minha, se eu ainda for ainda encarnar, não sei quantos milhares de anos eu posso até demorar a encarnar, né? Mas na próxima encarnação minha, eu venho com ou um dos que me acompanharam, ou dois diferentes. Mas não vem os dois mais propriamente dito. É muito raro vir os dois acompanhando na próxima encarnação. Isso é raríssimo. Então, para não haver confusão nenhuma também, eu coloquei lá no vídeo que dentro dos terreiros de candomblé, os orixás, eles são vistos através da tábua de Ifá. É uma preparação muito, muito grande para tal, né? E quem apresenta os orixás para vou dizer, um filho, é primeiramente revelado por Exu. Na Umbanda, não se tem, que eu tenha conhecimento até hoje, não se tem o Ifá. Mas como há uma mistura muito grande também hoje, já também não sabendo definir o que é o candomblé realmente e o que é uma Umbanda realmente raiz, na Umbanda ela é revelada através de um irmão espiritual. Há todo um preparo também, igual como na ordem é feito, houve aquele trabalho das matas, houve o trabalho das águas, e tudo um ritual para que nós recebêssemos os nossos orixás, que nós chamamos de padrinhos e madrinhas. Tá? Então, a partir de então, eu deixo para vocês algumas perguntas, se quiserem fazer, tá? E a gente vai seguir nessa linha aqui. Tá bom assim? Boa noite. Boa noite, Ataíde. Foi muito boa a sua apresentação do vídeo. E eu queria que você falasse um pouquinho mais dos orixás, que você disse que é como se fosse a tríade, né? Que é Xapanã, Obaluayê e Omolu. Eu queria que você falasse um pouquinho deles. Muito bom. É porque é difícil a gente encontrar em alguns pontos. O Xapanã a gente encontra mais no norte e no sul. É muito raro a gente encontrar ele em outros locais, assim, mas encontra. Mas na região norte,
e na região sul ele é muito louvado também, né? Eu lembro eu coloquei desta forma porque eu lembro de uma apresentação que o Anderson fez uma vez lá na Ordem sobre a chama trina, né? E perguntando a um irmão como se daria essas três energias em um só, e ele me colocou de uma forma que me fez lembrar esta chama trina. O Chapanã, ele é a energia, o orixá que traz as doenças, as varíolas, né? E o outro tipo de mazela para nós, entendeu? Mas isso não significa que seja maldade, isso não significa que seja uma punição. Isso significa que nós temos que passar por aquele momento de, como se diz? Vou dizer assim, de tempestades, né? Então, quando acontece o que está acontecendo na Terra hoje, é o maior exemplo, agora veio na minha mente. O vírus, ele não veio como uma maldição para nós. Vem no sentido de depuração. Então, este orixá, ele traz, mas ele tem um momento que ele também traz dentro da sua cabaça o medicamento devido. Mas nós temos que passar por aquilo, vamos passar. Então, é neste ponto que entra o Chapanã fazendo com que este processo nosso, humano, ele seja tomado como um processo evolutivo, não como um retrocesso. O Mulu, por conta também desta composição energética, ele entra como o Senhor que ampara, que recolhe e ampara os espíritos. É o Senhor que quando ele está no seu campo de atuação, por isso a sua saudação é a Totó, que significa silêncio. É silêncio no recolhimento e silêncio na preparação de um recomeço, que é onde entra o Baluaê. Eu fiz um comentário aí no vídeo e vou repetir. Assim, quando eu quis ter uma fonte melhor de conhecimento em relação a essas três energias, aí eu perguntei principalmente em relação ao Baluaê e ao Mulu. O Mulu é o velho e o Baluaê é o que faz o novo, é o que apresenta vou dizer assim, que o amanhã, porque ele é o que toma conta dos processos de reencarnação nosso. Por isso que quando ele se põe à disposição com este compromisso
de fazer os espíritos passarem pela sua energia, que é renovadora, não se vê o rosto de Obaluaí. Se vê luz, porque ele é toda luz. É a renovação da vida. Segundo a informação que foi me passada pela espiritualidade. Ele é o amanhã, é o novo. Tá bom, Gabi? Tá bom, Taíde. Temos uma pergunta aqui no chat. A Giovana pediu para você falar um pouquinho da mamãe Yansan, de Yansan. Yansan, quem tem Yansan como um orixá, pode-se dizer que não mais abençoado que os outros, mas pode-se dizer assim mesmo que se sinta fortalecida, se sinta de uma firmeza tão grande e de uma coragem, porque ela, Yansan, é entre as Iabás, a mais guerreiras de todas. É aquela que vai para seus campos de batalha sem desistir. E sempre traz consigo a vitória. Pode demorar um pouco, muitas vezes, o campo de batalha, mas permanecendo, ela vai e vence todas as batalhas. Uma de vocês da ordem, que são filhas de Yansan, se vocês se observarem, vocês são guerreiras. Muitas coisas que podem, no primeiro momento, entrar com uma desistência, vocês depois refletem e vão atrás novamente. Porque é ali que é o maior ponto de vocês. Yansan é a grande representação feminina de luta. Da mulher guerreira que vai para a feira, da mulher guerreira que vai para o comércio, que sai na madrugada para ir para o seu trabalho. Sem medo. Sempre com a esperança de vencer, de conquistar. Estes são os filhos e filhas de Yansan. Yansan não tem reino definido, nem ela, nem Ogum. Mas adentra todos os reinos. É diferente de Oxóssi, é diferente de Xangô, que cada um foi definido um reino para tal. Esses dois não têm. Porque quando se tende a brisa, se quiser virar tempestade, ela faz virar. E quando há tempestade que ela queira deixar acontecer e passar a virar brisa, ela deixa virar. Então, vocês, irmãos e irmãs aí que são filhos de Yansan, observe isso dentro de si. São lutas. E ainda mais, não se arrastam, caem muitas vezes, mas não se arrastam. Porque da mesma forma que o raio, ele corta
o firmamento, mas ele deixa estrondar a terra para sentir seus pés. Isso é Yansan. A grande mãe que recolhe todos os miasmas e queima. Tá bom? Tá certo. A Ana Lúcia tem uma pergunta. Obrigada, Taíde. Ana Lúcia pergunta, Taíde, você falou que temos um orixá ancestral que nos acompanha em todas as encarnações. Ele nos acompanha desde encarnações em outros planetas ou a partir do planeta Terra? Ana Lúcia, como eu falei no início, desde do nosso nascimento cósmico. Como eu disse, que do pó viemos, para o pó voltaremos. Então, é a partir desta composição cósmica do espírito. Independente que eu venha lá de Plutão, de Marte, essa composição a partir de que acompanha este processo da ancestralidade deste orixá conosco. Respondeu? Respondeu, Ana Lúcia? Respondeu. E como se dá a influência de cada orixá, já que isso acompanha a gente do início até acho que a iluminação, então, como que influencia? Pergunta de novo. Então, como que esse orixá nos influencia? Porque, por exemplo, cada encarnação, nós ganhamos, não lembro se você falou 2 ou 3 orixás, e vai mudando essa energia, né? Mas no caso do ancestral é um único orixá, né? Como que ele influencia as nossas encarnações? Para o bem maior. O processo sempre é o processo evolutivo de mudança. É o que Jesus, que é o grande mestre nosso, o que é que ele nos apresenta dentro da sua caminhada? Um processo de renovação diariamente nosso. Então, este orixá, ele faz todo este trabalho junto do campo da espiritualidade. Ele nos aquece, ele nos envolve para que sejamos melhor a cada dia. E não há erro e não há, como se diz, maldade nenhuma destes orixás. Somos nossos espíritos impuros, que nós somos os anjos caídos, e eles, com a sua benevolência, nos traz a luz para que possamos nos renovar todos os dias. Ok, obrigada. Camila tem uma pergunta. É verdade que as mulheres mudam de orixá quando têm filhos, e isso muda de acordo com a quantidade de filhos? Camila, nunca ouvi falar nada disso. Não se muda de orixá como se muda de roupa, desculpa. Mas, olha, o seu orixá definido na sua caminhada, a partir do momento que você nasce, que ele já vem agregado, então, esses dois na sua composição kármica, vamos dizer, ele vai permanecer com você até o teu retorno
ao mundo espiritual. E não há essa mudança em nenhum momento da sua vida, nem que você quisesse mudar. Não há. Não há como. Agora, quando você desencarnar, você pode mudar dele. Entendeu? E você pode ter uma renca de filhos. Se você tiver um filho, 10, ele vai permanecer ali. E cada um dos teus filhos também, a partir de então, ele virá com seu ancestral, né? Que é a coroa, né? Que é o principal nosso. E os dois, o de frente e o de trás, como nós chamamos, e outras casas podem dizer que é o ajuntor e o frontal. Tá? Obrigada. A Ana Lúcia pediu, Ataíde, para você falar um pouquinho de Exu. Tá. Exu, ele ele é visto em muitos e muitos outros pontos religiosos como demônio. E Exu não é nada disso. Exu é o que é o grande mensageiro de Deus para conosco. É o que está mais próximo de nós, porque assim foi dada a confiança a ele, e leva as nossas fé, nossa esperança, nossas fadigas, tudo. Como nós estamos vivendo, como nós estamos passando. Ele é o grande mensageiro. Ele é o grande Senhor dos caminhos quando nós solicitamos que ele abra as portas para que possamos conseguir também um emprego, para que possamos conseguir algo que nos faça bem, sem prejudicar também a outro irmão, porque Exu não faz troca, não faz nada disso. Eu estou falando o Exu Orixá. E tudo isso, ele nos entende. O Exu tem 3 cabaças. Vou dizer assim, é uma do céu e uma da terra. Uma, para ele, ficou como ele recolher tudo que ele havia que tem, que ele possa recolher tudo que ele veja que tem como mudança. Nem nós não vamos viver eternamente nos erros. Nós sempre vamos procurar melhorar a cada dia. Então, essa terceira cabaça, ele apresenta a Deus com um pedido de misericórdia por nós. A partir de então, ele começa a trabalhar nossos caminhos, abrir nossos caminhos. E Exu não precisa que se faça, nenhum orixá precisa que se faça despacho, oferenda de matança, isso, aquilo, outro. Não. A maior oferenda que nós temos a Exu
é pisar na terra e olhar aos céus. Jogar nossos olhares aos céus, porque é uma ligação que nós temos, pura para Exu. Ok? Ok, obrigada. A Taíde, a Elza, pediu para você falar sobre o reino de Oxóssi e se ele tem alguma relação com as encantarias. Oxóssi é o senhor da natureza, senhor das matas, senhor que preserva toda a vida. Esse é seu reino. Esta é a fonte maior de luz em relação à preservação da natureza. Quando se fala natureza, se fala dos rios, se fala das matas, se fala dos nossos pequenos animais e dos grandes também. Se diz que, dentro de uma mitologia, que Oxóssi saía para caçar para trazer comida à sua tribo. Um tempo ele caçava até mais, porque ele, além da tribo, ele daria aos seus vizinhos de tribo. Com o passar do tempo, ele foi entendendo que era para ele fazer era só para dentro da tribo, primeiramente, que cada um tinha um responsável para tal, para o seu sustento. Então, ele passou a entender que ele tinha que cultivar, manter a área da qual ele caçava mais viva do que se tinha antes. Tanto que ele nunca caçou um animal fêmea e nem filhotes. Então, Odé, esse rei de Queto, deu a Oxóssi o grande nome caçador de uma flecha só, caçador de almas. Ele nos caça para entendermos o que é a luz, o que é a vida. A sua flecha é certeira conosco para que possamos preservar a mãe natureza. Sem ela nós não viveremos. Sem os animais também, que fazem parte da vida, do nosso planeta. Este é seu reino. Esta é a sua força. Filho de Oxóssi é o que lida com um olhar diferenciado. E dizer também que Oxóssi é o grande protetor de toda a comunidade científica que trabalham em prol de encontrar medicamentos para as curas de doenças. Porque é da natureza que sai tudo isso. Por isso ele é o grande tutor. Da natureza, das plantas, que saem todas as fontes de medicamentos. Ele é o grande mestre desta área. Tá bom? Certo, Elza?
Ela não respondeu aqui, mas deve... Sim, ela agradeceu, gratidão, a Taíde. A Clarice pediu para você falar de Oxumaré. Oxumaré, ele é um orixá que mais visto dentro do candomblé do que dentro da Umbanda. E quando ele sai do ponto que... Do ponto não, quando ele sai do ritual sagrado do candomblé, que ele vem para fora, que ele é inserido dentro da Umbanda, ele já muda um pouco sua visão. Não por causa da Umbanda, é porque as pessoas não conseguem entender quem é este orixá devidamente. Ele não representa senão a grande 7 cores divinas, os raios divinos, Deus presente, Olorum presente. Uma outra coisa também que dentro da ordem nós temos, e temos como um dos maiores símbolos que recebemos, que é a serpente. Este é um símbolo de Oxumaré, mas não é um símbolo que, para fazer, como muitos pensam, que ele usa, tende a serpente junto com ele para fazer a maldade. Não. A serpente é sabedoria. Serpente é cura. A serpente, quando ela se rasteja e ela se coloca num ponto alto, mais com a metade do seu corpo para o alto, ela está entregando a Deus todas as mazelas ali passadas. Ela recolhe. Então, esse entendimento em relação a orixá, Oxumaré, que muita gente confunde por causa de arco-íris, ser bandeira da homossexualidade, ser isso, aquilo outro, ser homem, ser mulher, isso não existe. Isso é um entendimento errado, segundo a espiritualidade dentro da ordem. Estou falando isso segundo a espiritualidade dentro da ordem, porque eu demorei a colocar mais o vídeo, porque eu estava ainda no resquício do vírus e tentando me conectar melhor ainda com a espiritualidade, porque são coisas que a gente pode falar e com firmeza em relação a isso, pela confiança que nós temos junto aos nossos irmãos dentro da ordem. Então, por isso eu coloco desta forma. Então, não há vínculo nenhum com vou dizer assim, com o terceiro ponto da sexualidade em relação a este orixá. Não há. Há tudo o que é divino dentro do seu grande pote, que a gente vê muitas vezes o início de um arco-íris e não vê para onde ele termina.
Esta é a maior ligação de Deus conosco. É a grande representação deste orixá. E seus filhos são dóceis, alegres. Alguns momentos há desconfiança, mas ele acaba se familiarizando na docilidade divina. Porque é o que representa essas 7 cores sagradas, 7 linhas de amor, são 7 mensageiros, 7 linhas de cura. Então, você vai trabalhando neste ponto que tudo se encontra dentro da lei divina, que é Deus. Amor. Tá bom, Clarice? Tá certo. Muito obrigada. Taíde, a Giovana pediu para você falar de Nanã. Olha, nós vamos falar de Nanã. Eu vou falar Vocês já ouviram o vídeo, então eu vou direto no ponto. Nanã é orixá, é uma orixá senhora, mas ela não é uma das mais velhas, é a mais velha, como se diz, muitos que tende. Mas só são colocar dessa forma, como eu disse lá no vídeo, por causa da relação da mãe de Nossa Senhora, que é Santa Ana, né, que nós chamamos de Santana, e então faz essa ponte, assim, de dizer que ela é. Mas ela não é a mais velha, é uma das mais velhas. E é a senhora que toma conta do barro, da lama, é onde nós precisamos, muitas vezes, colocar nossos pés, o nosso corpo todo, para nos lavar de lama, para tirar os eguns, para tirar as mazelas, as larvas, através disso, porque a energia dela é essa energia limpadora de todos essas doenças, essas coisas que acontecem conosco. Então, muitas vezes a gente tem muitos problemas de saúde, não entende. E quando se vibra junto a Nanã e vai para um local onde tem este barro, esta terra molhada, vou dizer assim, esta lama, se passar no corpo e rogar a Nanã, estamos limpos. Depois. Seus filhos são filhos que, disciplinados, eles são os filhos curadores. Porque ela tem todo um campo de magia para tal. E nós temos uma ligação direta com ela também, nós, seres humanos. Porque todos nós, quer queira, quer não, passamos pelas nossas dificuldades lá na saúde material mesmo, e precisamos deste socorro.
E ela se junta, ela faz parte também de uma composição junto a Omulu, em Chapanã. Quando quando há trabalhos a serem feitos de retirada de irmãos que são trabalhados em magia negra, por exemplo, esses são os 3 pontos, são 3 orixás que devemos gritar por socorro. Nanã representa as nossas pisadas também, porque embora a gente pisando no limpo, os nossos olhos, muitas vezes a gente está pisando em lamaçal, pegando em lamas. E Nanã é uma representação maior, assim, em termos de retiradas dessas mazelas do nosso campo espiritual e material. É a grande mãe. Tá bom? Tá certo. A Camila pede para você falar um pouquinho de Iemanjá, por gentileza. Iemanjá é o grande, dentro do que nós temos de conhecimento, é o grande útero materno, a vida, a grande mãe. Alguma mitologia diz até que ela é mãe de Oxalá, né? Então, mas são as mitologias que dão mais vida a muitas coisas aí. Mas que nós temos conhecimento que é a grande mãe, o grande útero materno, é o que ajusta o meio familiar, é o que consagra a vida, tanto que nós sabemos que suas águas, ela, tanto por ser tão humilde, a grande mãe ser tão humilde que suas lágrimas beijam a terra. São as ondas chegando à beira das praias e beijando a areia. É humilde na grande luz de Deus. É que acolhe todos os filhos, independente de quem quer que seja. Este acolhimento de mãe está entre todas as mulheres e homens que acolhem uns aos outros. As mulheres, principalmente, porque quando as que têm filhos, por saber que há uma esperança, há um futuro em cima de uma criança, por exemplo, se ela vê algum momento de sofrimento ali, ela corre, ela vai prestar socorro. E mãe, também, ela pode ser do jeito que for com o filho, mas na doença do filho, ela é capaz de andar quilômetros com o filho no colo sem sentir um cansaço, sentir uma dor. Ela pode passar dias acordados sem dormir,
por causa do seu filho. E pode ser o pior filho para ela. Naquele momento, você dá atenção. Isso é Iemanjá representando. Obrigado. A Antônia pergunta: segundo a lenda, Xangô representa a justiça. Os filhos de Xangô tendem a ser mais inflexíveis nas suas opiniões? Ou isto é um mito, na sua opinião? Bom, não posso dizer assim na minha opinião. Eu vou falar do que eu tenho como entendimento dentro do que eu caminho, né? Dentro da minha religiosidade, quanto à minha espiritualidade, né? Eu vou falar assim, que talvez assuste, quem são os filhos de Xangô, mas eu digo que ser filho de Xangô é uma parada dura na caminhada, porque Xangô, ele dentro do que nós conhecemos, a justiça. A gente roga a ele para que nós possamos caminhar, que possamos ser sempre justos, mas nunca pedir justiça para ele. Então, ser filho de Xangô é você olhar para aquele machado e olhar para a balança. Você vê o machado, ele tem nas duas partes lá, são duas lâminas. E a balança são também dois braços com suas conchas iguais. Tanto é que ela tem que manter o equilíbrio ali, para não pesar, senão rouba o peso com um lado. Se você for comprar, por exemplo, você sai roubada na grama, né? Então, a balança ela precisa estar sempre desse jeito e olhar para o machado de Xangô, que são duas lâminas, você dizer a si mesmo: estou ferrado ser filho de Xangô. Porque sabe por quê? Porque se você tombar para cá, ele corta. Se você tombar para o outro lado, ele corta. Então, você tem que estar no fio. Não é que ser filho de Xangô ele vai ser melhor ou pior do que os outros. Pelo contrário, o que é do espírito, o que é maldade do espírito, ele vai permanecer com o espírito. Só que Xangô ele entra nesse caminho para fazer este filho buscar o equilíbrio. Olhar para as lâminas do machado e dizer assim mesmo: se qualquer lado que eu vibrar este machado, ele vai cortar. E qualquer coisa que eu colocar, qualquer pedrinha que eu colocar numa das conchas da balança, ela vai tombar para um lado. Então, é melhor que eu busque este equilíbrio para continuar a minha vida e agraciar sempre esta dádiva de ser filho de Xangô. E eu procurar, primeiramente, ser justo comigo mesmo e olhar para dentro de mim por esta fonte e dizer assim mesmo: agora eu, buscando equilíbrio, eu posso ir caminhando melhor ainda e ajudando meus irmãos. Isto é ser filho de Xangô e filha de Xangô. É olhar as duas conchas da balança e o machado.
Eu vou dizer que é meio difícil, assim, pelo que a gente vive. Mas sempre buscando compreender, sempre buscando essa energia para viver melhor a cada dia e compreender o que Xangô quer de nós. Obrigada, Taíde. Andar na corda bamba, o Dito falou ali. Pelo contrário, ande no caminho reto. A corda bamba te derruba. Exatamente. Se cair, cai em cima da lâmina, né, não? A Ana Lúcia, Taíde, ela pede para você explicar o que é orixá de cabeça, frente e costas. O orixá de cabeça, frente e costa, o orixá, que ele vem como um adjuntor, como queiro colocar, ele é o que vem na região da pineal. E o de frente, ele é o frontal. Então, esses dois aqui, ele vem para fazer com que seus filhos, vou dizer assim, seus filhos, eles busquem sempre o equilíbrio na sua caminhada. Busque sempre o caminho reto, como eu disse ainda há pouco. Então, eles estão aqui para nos auxiliar nessa caminhada, neste processo de caminhada nossa. Que sejamos melhores cada dia. Desculpa aí, deixa eu tomar uma água. Esta composição cósmica que nos rege é para que nós possamos aproximar o nosso espírito cada vez mais de Deus. Mesmo que eu seja a pior pessoa, mas eles sempre vão estar vibrando para que nós sejamos melhores. Mas o meu espírito é um espírito que não quer acordo com nada. Eles jamais nos abandonam. Mesmo com meus erros, que eu vá permanecendo, errando, mas eles estão ali vibrando, mesmo quando há o momento de sono nosso, eles vão ali, junto ao espírito, tentar colocar este processo de equilíbrio em nossa vida. Este é o sentido dos nossos orixás de frente e costa. Nos levar a Deus. Nos levar à luz. Tá bom? Obrigada. A Clarice faz um comentário sobre a energia trina de Omolu. Como pode ser a característica daqueles que os têm como padrinho? Olha, vou falar assim de Omolu Baluaê, que ele faz essa composição, embora de que vamos colocar assim, que não recebe após o desencarne, e o outro com a renovação para o próximo encarne, né? Mas são energias mais próximas, e
filho de Omolu Obaluayê são aqueles filhos que têm demais a dificuldade em termos de doenças. Tem os seus momentos, desde do nascimento, praticamente, passa por perrengues de doença, de mazelas, e não sabe como, e vai para benzedeira, ou então vai para médico, nunca acerta um remédio, aquela coisa toda. Esses são uma das características dos seus filhos, que tende a passar por isso, até chegar um momento de compreender, ou através das suas próprias energias, vou dizer assim mesmo, dentro da religião, se eu ser evangélico, ou, por exemplo, procurar Deus, ser uma pessoa melhor. Então, isso agrega como uma evolução no seu tratamento, no seu modo de viver, no seu modo buscando sempre o equilíbrio. Mas para quem vive dentro da espiritualidade, da espiritualidade ou das religiões, né, que tem a espiritualidade como um suporte, seus filhos, aí preciso passar, que buscam esse meio de crença, passam por vários outros meios de tratamento, muitas vezes sem perceber. Eu não sei não lembro agora quem da ordem é filho de Omolu, entendeu? Não sei, mas... Eu sou. Então... Clarice. Pois é. Aí você vê um histórico seu de doenças. A Rosângela também é. Né? Então, tem um perfil mesmo. Então, a gente busca sempre Esses dias eu estava comparando também. Tem um perfil mesmo. Eu tenho ele como meu padrinho. Sim, é padrinho. Então, tem um perfil mesmo, né? De doenças que a gente luta anos. Isso, então está na hora de você, por exemplo, clamar, porque há todo um trabalho a ser feito, a ser feito a um filho de qualquer um dos orixás, conforme as suas emanações, entendeu? E principalmente quem vem com o filho de Omolu, Obaluayê, que tem uma esperança de passar essas dores, essas coisas todas, entendeu? Então, tem meios de se cuidar, mas para isso precisa crer, precisa ter fé, precisa ter esperança. A fé é irmã da esperança. E o acreditar se torna um grande sol na vida de quem busca realmente. Agora, querer fazer uma coisa e fazer é outra. Então, aproveite, pense em Omolu, pense em Obaluayê, peça que venha seus raios de cura, suas flores brilhantes, que chegue até vós. Tá bom? Amém. Faço todos os dias. Vou continuar fazendo com mais força, sim, com mais energia. Obrigada, Thaís. Taíde, eu queria fazer uma pergunta. Não estou te ouvindo, Gabi. Está me ouvindo agora? Agora. Queria fazer uma pergunta em relação aos orixás dentro da ordem. A consagração que nós tivemos ano passado, né, com o Anderson,
E em relação a que vamos ter, falar um pouquinho sobre os orixás dentro da Irmandade e essas consagrações que temos, que vamos ter, e se é possível, né, essa fala. É possível. Agora, Anderson, eu posso falar algo sobre a sua iniciação em relação a Xangô dentro da casa? Fique à vontade, meu irmão. Fique à vontade. Então, muito obrigado. Não tem de quê. Então, uma pergunta para você primeiro, Anderson. Seus orixás dentro da casa que foram lhe dados, lhe apresentados, e comunicado que você vivia sobre eles. O trabalho das águas. Sim. Aqueles primeiros trabalhos das águas que nós fizemos, no famoso e saudoso Córrego Aborrecido, lá na chácara do pai Oscar e da mãe Ilma, né? Uhum. O meu padrinho é Omolu e a minha madrinha é Oxum. Tá, muito bem. Ok? Tá. Então, eu quero te dizer o seguinte, já que tu me deste permissão, eu vou falar sobre você que é o ancião mais velho, 100 e poucos anos já. Então, seguinte, tu sabes que os teus traços, tu tem todos em relação à grande mãe Oxum e o grande pai Omulu. Tu tens confiança disso? Sim. Tenho. Muito, muito bom. Tu sabe, eu estou te fazendo isso pelo seguinte, porque tens uma caminhada aí, já que tu escutaste que eu falei dos filhos de Omulu e eu Baluaê, né? Mas eu não falei de Oxum. Eu vou falar para você aí, sem você pedir, um pouquinho para eu adentrar neste momento aí que a Gabi solicitou da iniciação. Oxum, que é a grande mãe, assim, a doce, amorosa, entendeu? Tu tendes esta composição como filho de Oxum, porque você é incapaz de deixar um irmão, se você vê você passar sem dar o seu socorro. Você é incapaz disso. E isto representa a grande mãe Oxum, o amor. Se representa uma fertilidade, não a fertilidade propriamente dita, como de fazer filho, essas coisas, mas de fazer multiplicar algo que é pouco dentro de si, praticamente, mas você faz isso multiplicar. E isso multiplica e fertiliza você. Isto é filho de Oxum e filha de Oxum. Tá bom? Tá ótimo. Concordo contigo totalmente. É isso mesmo. Agora, falar desta iniciação, quanto Xangô foi o ponto X para que esta energia da ancestralidade ela pudesse dizer para o Anderson: eu sou você e você
está comigo. Xangô é o grande ancestral do nosso irmão Anderson. Fogo e pedra. Pedra, eu digo rocha. Que o cara, mesmo doente, capengando, mas finge que é uma rocha. E não deixa de ser, viu? Não deixa de ser, porque você chorar faz parte, porque é filho de Oxum. Coisa que o Anderson não faz, chora. Mas ele se mantém firme mesmo com as dores dele. E essas dores, elas são transmutadas. O que é dor vira saúde, vira alegria. Por isso que eu falei de Xangô ainda há pouco, falando daquelas coisas. Porque eu não sei se eu daria conta de ser filho de Xangô. É brabo. Pesa. Pesa. Pesa não só o machado, pesa não só a balança lá na sua frente que lhe faz vibrar um peso maior de responsabilidade, né? Assim como pesa você sentir que você colocou seus pés numa rocha e a rocha às vezes está quente ou ela está fria. E na hora que você quer ela quente, ela esfria. E na hora que você quer ela fria, ela esquenta. É isso mesmo. E sua coroa é fogo. Grande rei. Xangô. Então, Gabi, esta iniciação que irão acontecer futuramente dentro da ordem serão, quem sabe, Deus, nesse sentido para muitos. Mas antes precisa fazer todo um trabalho de preparação. E você vê que o do Anderson foi assim... Parece que foram 7 trabalhos, né, Anderson? Isso. 7. Porque foram 5 lá na casa de feitio, mas antecedeu, parece que 1, né? Não foi? 2 1 ou 2. na casa. Então você vê que é uma labuta. E precisa desta firmeza, desta aceitação. Embora ele já tenha este orixá ancestral, que já está ligado a ele desde então, mas ele precisa, nesta encarnação, desta vibração mais ainda, para que ele complete a sua caminhada com o olhar amanhã de dever cumprido. Pelo menos isso. Assim somos nós também. Eu digo nós, cada um de nós,
dentro da ordem. Ok? Obrigado, Anderson. Eu que agradeço, Ataíde. Obrigada, Taíde. Bom, não temos mais perguntas aqui. Se alguém gostaria de fazer alguma colocação, algum outro ancião, uma dama, ou qualquer um dos trabalhadores também, que ainda não falou. Gabi, eu queria só fazer uma pergunta. Pode falar, Guigui. Para a Taíde. Como que a gente sabe de quem que a gente é filho? A gente fica sabendo? Dona Guigui, Ah, a gente só pode saber depois lá na ordem, com um irmão espiritual que ele possa, que tenha um momento. Então, é preciso pensar futuramente e verificar isso junto com os irmãos espirituais, quais estas possibilidades para o momento atual, né? E, quem sabe, marcar um trabalho para que seja feito este encaminhamento aí, para vocês ficarem sabendo o que mais tende a acontecer junto aos irmãos orixás. a mesma coisa o padrinho e a madrinha. Eles são os orixás. Dentro da ordem, nós chamamos de padrinho e madrinha. Mas nós estamos falando desses padrinho e madrinha, que são os nossos orixás. Tá bom, tá. Obrigada, Taíde. Sim, senhora. Então, nós não temos mais perguntas, Ataíde. Se você quiser fazer mais alguma colocação. Tá, eu vou fazer aqui rapidinho Só um minutinho. Deixa eu ver aqui um negócio. Gabi, Anderson quer falar. antes do Ataíde. Ataíde, Aí, o Anderson quer falar, tá? meus irmãos, minhas irmãs, a gente fica muito feliz, muito satisfeito de poder estar tratando esse tema na casa com o querido irmão Manuel, que recebe desde muito, né, essas informações vindas do plano astral, visto que essa também é uma das suas funções como ancião na casa. Ele tem essa prerrogativa espiritual, essa responsabilidade e essa tarefa dentro da casa. E aí a gente fica pensando, não é? Como era difícil no passado, e num passado não muito longínquo, falar sobre os orixás. Orixá era sinônimo de medo. O orixá é aquele que cobra, é aquele que te assusta, se você está devendo para o orixá, você tem que pagar. Ou seja, durante muito tempo, e ainda, infelizmente, existe isso, a relação com os orixás, o Ataíde chamou atenção para isso no começo, e também na chamada que ele fez, sempre foi uma relação repleta de muita fantasia. Né? Até porque tudo que se conhecia, ou até então, o que se falava sobre os orixás, estavam assentados nas mitologias e na forma como essas mitologias eram trazidas para as pessoas. Por conseguinte, esse tipo de oralidade, esse tipo de discurso, gerou muito preconceito. E mais do que isso, muito medo. Por conseguinte, essas energias cósmicas, essas potências, que sempre estiveram muito próximas de nós,
e por serem representações da grande energia divina, representam o amor, por nossos próprios limites, nossa própria incompreensão, afastamos essas energias de nós, por achá-las muito longe de nós, inacessíveis. Ainda encontramos em muitas casas, não é, a ideia de que para você estar próximo a um orixá, você se aproximar de um orixá, ou deixar que ele se aproxime de você, há uma distância enorme. Tem que se fazer um trabalho imenso. Tem uma série de etapas que você tem que vencer, quando, na verdade, tudo está dentro dos nossos corações. Quando nós conseguimos, como estamos fazendo agora, depois de um certo tempo, porque já falamos sobre os orixás na casa, mas muito pouco. E dessa vez nós estamos tendo a oportunidade de, mesmo não cumprindo tudo, porque é muita coisa para se falar, nós estamos tendo a oportunidade de aprofundar e trazê-los para mais perto de nós, que é o lugar onde eles sempre estiveram e estão. Então, eu acho importantíssimo que nós os tratemos, nós lidemos com essas energias com a mesma naturalidade que somos ensinados na casa a lidar com a própria mediunidade. Porque toda mediunização, por exemplo, que acontece na casa, toda mediunização que qualquer irmão ou irmã da casa vivencia, psicofônica ou não, ela certamente está mediada ou tem origem em uma potência orixá. Quando mediunizamos, quando trabalhamos, pela lei das falanges, né, a presença dos orixás ali estão. E sempre estiveram. Mas pela nossa própria incompreensão e por toda essa situação que se criou em cima dos orixás, a distância sempre foi muito grande. Nossos irmãos espirituais têm chamado a atenção mais insistentemente nos últimos 3 anos para isso. O próprio mestre Irineu, das 2 últimas vezes que esteve conosco, nos pediu, dizendo, inclusive, assim, abre aspas, estas energias cósmicas estão à nossa disposição. E elas nos sustentam em toda a caminhada luminosa. Precisamos recorrer a elas e assentá-las definitivamente em nosso ambiente de trabalho espiritual, que é o que já está acontecendo, não é? É claro que, muitas vezes, do ponto de vista prático, estas consagrações, elas passam por um irmão específico, mas necessariamente elas pertencem à casa, elas pertencem à ordem, elas são assentadas conosco e entre nós. Por isso é que é muito importante nós continuarmos a falar sobre os orixás, a estudar sobre os orixás, a vivenciá-los em nosso dia a dia e em nossos trabalhos também. Repito, finalizando, cada ato, cada procedimento, cada trabalho que nós desenvolvemos na casa está mediada pela presença da força dos orixás. Sempre esteve. E agora nós estamos tendo a oportunidade de ter mais consciência disso, de ter mais entendimento disso. Tudo vem na hora certa. Sabedoria divina é a lei. É isso. Obrigado, Ataíde. Obrigado, Anderson. Completando o que o Anderson estava falando, como ele disse,
e vou repetir assim, todos nós, seres viventes deste planeta, somos a composição cósmica de Deus. Todos nós somos os filhos de todos os orixás, porque todos eles fazem parte da nossa natureza. Todos eles. Então, o que eu quero, além disso, eu quero deixar para todos nós que nenhuma fonte de luz dessa, nossos orixás, vou dizer assim, precisam que se façam oferendas. Nós precisamos agregar estas energias para dentro de nós. E o que podemos fazer como oferenda a eles? Oxóssi nas matas, Iemanjá nos mares, oceanos, Oxum na água doce, nas cachoeiras, nos rios, Xangô nas pedreiras, Oxumaré, ninguém sabe, mas ele pertence ao tempo, de onde se tende um arco-íris, você pode fazer a sua oferenda ali. Quem é mais que falta falar? Inhansã, onde que pode ser feito? Você pode ir para um campo e deixar o vento tomar conta. E se tiver chuva, melhor ainda. Ogum. Onde eu posso fazer a minha oferenda para Ogum? Você sabia que se você for para uma região que tenha um trilho, você pode fazer uma oferenda para Ogum? Ou dentro de um campo de lavoura, você pode fazer uma oferenda para Ogum? Porque ele é o Senhor da tecnologia, ele é o Senhor que nos emite também, junto com Oxóssi, a alimentação, porque ele fornece a inteligência ao ser humano para que produza as máquinas. E tudo que há de tecnológico. Então, vejam, eu estou falando, podemos fazer essas oferendas? Podemos, sim. Mas eu não vou matar, não vou sacrificar nenhum animal, absolutamente nada. Absolutamente nada para fazer isso. Eu posso ir, Ataíde, de peito aberto, meu coração pulsante, a minha mente conectada a este orixá, ou qualquer um deles, simplesmente com um copo de água, simplesmente com terra nas mãos, simplesmente eu pedir licença à Mãe Natureza e colher uma flor, colher um galho, seja lá de ervas, que nós usamos, seja lá das matas, e oferecer. Mas eu vou oferecer meu coração, a minha mente, pedindo que ele me ajude a caminhar. Me ajude a me reencontrar com Deus.
Esta é a maior oferenda que podemos fazer com estes orixás junto conosco. Então, meus irmãos, desumanizar o que muitos pregam é a nossa tarefa dentro da ordem. Porque se nós formos somente atrás de livros, tem livros que foram escritos lá em 1040, 1030, sobre os orixás, sobre certos guias. Mas como nós estamos falando dos orixás, eu vou continuar aqui só um pouquinho. Então, de lá para cá, muitos vieram lendo, montando, lendo, remontando, lendo, montando as mesmas histórias praticamente, sem que houvesse a parte principal dentro de uma casa, dentro de um terreiro, dentro de uma tenda, dentro de um centro espírita, vou dizer assim, que se conectasse com um irmão da espiritualidade e procurasse saber realmente quem são essas energias chamadas orixás. Em vários livros, se vocês forem ver, se repete muita coisa disso, daquilo outro. E continua caindo no mesmo erro de sempre, fazendo leitura e passando para frente da mesma forma, porque outros virão fazendo as mesmas coisas. Então, precisamos ter consciência que uma casa, por exemplo, dentro da ordem, existem legados espirituais e existem médios que qualquer um de nós, como médiums, podemos nos conectar com a espiritualidade e procurar, e também, aos poucos, ao fundo, buscando estes conhecimentos, para não repetirmos os erros do passado. Isto tudo é para que nós possamos, no futuro próximo, não nos apresentarmos como espiritualistas ou umbandistas, ou seja lá como for a religião na área da espiritualidade. Mas sem medo de sofrer preconceitos. Este que é o grande ponto que eu queria chegar no final desta nossa conversa. Vamos buscar sempre a espiritualidade maior que nos traga estes benefícios, que são benefícios para nós todos. Eu poder dizer assim mesmo, Thaís, você tem religião? Tenho. Eu sou um umbandista, mas frequento um hospital espiritual onde eu trabalho. É lá que eu trabalho. E eu não sofri preconceito porque eu sou um umbandista. Eu não sofri preconceito porque eu não sou um espiritualista. Porque muitos pensam que nós somos da linha do demônio. Pelo contrário, nós abraçamos a luz. Acredito que até mais, muito, do que esses que nos condenam. Então, meus irmãos, era isso que eu queria deixar para todos, tá? Que possamos refletir um pouco sobre tudo isso. E tá bom, acabei cansando a voz também. Tá? Então, Parabéns, Ataíde. Então, fique com Deus, que Deus abençoe a todos. E a espiritualidade maior, junto com nossos pontos de energias orixás, que nos conduzam para uma caminhada
plena de luz e esperança e a grande fé do que o amanhã, o nosso sol Jesus esteja sempre conosco. Obrigada, Thaís. Muito bom, Ataíde, muito boa a exposição. Gratidão. Muito obrigada, Thaís, foi ótimo. A gente vai agora fazer o encerramento, vou passar para a Antônia, e queria pedir, convidar a todos, depois do encerramento a gente vai cantar um parabéns para o Roberto. Parabéns online. Antônia, vamos lá?